Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nos ajude e deixe seu like. No final estaremos orando pela sua vida, entendendo o poder que há no falar em línguas estranhas. Descubra o que você perde por não praticar este dom. Descubra mais ainda o que você ganha se entender a sua importância. Falar em línguas estranhas é o mesmo que falar em línguas estrangeiras. Este é um assunto muito polêmico, eu sei. No entanto, ele é simples e muito importante na vida espiritual de um cristão. Portanto, você não deve ignorá-lo. É tão simples que o inimigo quer complicá-lo e fazer dele um grande mistério, quando está tudo muito claro na palavra de Deus. Você já fala em línguas, falou um dia e nunca mais praticou? Ou você nunca falou e acha que este dom não é tão importante assim ou que ele não é para você? Você acha que o dom de línguas é falar uma língua de um outro país, mesmo sem dominar o idioma local? Seja qual for a sua dúvida ou argumento, leia este artigo até o final. Eu garanto que você será grandemente abençoado e que muitos conceitos já pré-estabelecidos em sua mente cairão por terra. Você só tem a ganhar. Vamos lá, falar em línguas. Assunto polêmico. O poder que há no falar em línguas estranhas. Deus não nos criou para estagnarmos. Pense na sua vida natural. Todos nós temos planos de crescer, não é? Formar uma família, estudar, trabalhar, comprar uma casa, depois melhorar a casa, e por aí vai. Por que você acha que na sua vida espiritual seria diferente? Deus programou que vivêssemos etapas em nossa vida e que cada uma delas representasse um crescimento para nós. Então, a sequência espiritual seria assim. Reconhecemos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deus nos fez novas criaturas, nascemos de novo e somos salvos. O Espírito Santo vem morar em nós. Operamos na plenitude do Espírito Santo quando, se falarmos em línguas, o crescimento espiritual, o poder que há no falar em línguas estranhas. Então, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus nos fez novas criaturas, que significa nascer de novo. Nascer de novo é nascer do Espírito de Deus ou receber a salvação. Quando isso acontece, o Espírito Santo vem morar em nós como uma pessoa real. No entanto, este acontecimento não é a mesma coisa que batismo no Espírito Santo, Marcos 1:8, nem receber o Espírito Santo, Atos 8:15. Também não é ser cheio do Espírito Santo, Atos 2:4, ou ser revestido de poder, Lucas 24:49. Depois de nascer de novo e o Espírito Santo vir morar em nós, a experiência seguinte é chamada de batismo com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo. Veja, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. 6 As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Quando, porém, deram crédito a Filipe, o poder que há no falar em línguas estranhas 08, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Atos 8:5-8, 12, 14-17. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. Jesus deixa claro que o batismo no Espírito Santo é algo separado da salvação. Primeira referência de Atos 8, e do batismo nas águas. A seguir, em Marcos 1, o poder que há no falar em línguas estranhas. Nós não enxergamos o mundo espiritual, mas o fato é que ele é mais real do que aquilo que está na nossa frente. O dom de falar em outras línguas foi um presente deixado por Deus para nos capacitar, edificar e preparar para esta luta invisível que vivemos todos os dias contra as circunstâncias e os poderes do mal. Por causa disso, o falar em línguas não deveria ser um item opcional na vida de um cristão, mas sim uma prática obrigatória, pois é necessário para aqueles que querem cumprir os propósitos de Deus, crescer espiritualmente e operar na plenitude de Deus. E por que isso não acontece? Porque há muita confusão sobre este assunto. Há muitas fantasias e distorções que envolvem este dom e que, no final das contas,
só roubam dos filhos de Deus a experiência de viver algo tão precioso e sobrenatural, que Deus nos deixou porque nos ama e quer o melhor para nós. O que este assunto tem de especial? O poder que há no falar em línguas estranhas. 10. Você se lembra do dia de Pentecostes? Ele foi um marco na história da igreja. Jesus ascendeu e saiu de cena fisicamente da terra. Jesus era o próprio poder ambulante. No entanto, para nos capacitar com poder também, ele disse que os seus discípulos receberiam um poder extra ao descer sobre eles o Espírito Santo e que, com isso, eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja primitiva cresceu e se desenvolveu após a descida do Espírito Santo. Os discípulos concluíram que a força da ação e do crescimento da igreja estava no poder do Espírito Santo sobre ela e compreenderam também que o dom de línguas era parte vital neste processo de edificação e crescimento do espírito humano. É por isso que, quando o dom de línguas é citado na Bíblia, ele está sempre relacionado com o poder. Marcos 16 e 17, Lucas 24 e 49. Além de Atos 1:8, que você acabou de ler. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós ó Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas para que precisamos de poder? Justamente para estarmos fortes para esta guerra espiritual que viveremos até o final dos nossos dias aqui na terra e para trabalharmos para o nosso Deus equipados da melhor forma possível. Afinal, quem são estes discípulos que estão espalhados pelos confins da terra hoje? Conforme Atos 1:8 fala, nós, o poder que há no falar em línguas estranhas, o que é ser batizado no Espírito Santo. Quando nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Mas o batismo no Espírito Santo é uma nova medida de plenitude do Espírito Santo, que nos capacita a viver pela fé e a servir no poder do Espírito. Veja, o Espírito Santo no homem, o Espírito Santo sobre o homem, plenitude do Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Ao receber Jesus e ser salvo, ao ser batizado no Espírito Santo, o poder que há no falar em línguas estranhas. Leia comigo o que o apóstolo João falou: eu vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 13:11. Sem o batismo no Espírito Santo, a pessoa pode ter uma vida com Deus, mas o seu crescimento e serviço na sua obra ficarão muito limitados. Quando somos batizados no Espírito Santo, entramos na dimensão sobrenatural. Ficamos cheios da plenitude do conhecimento de Deus. Alcançamos vitória no dia a dia. Acessamos e usufruímos do poder da oração sobrenatural. E nada impede que uma pessoa seja batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Sempre esperamos a sequência natural. Aceitar Jesus maior, se batizar nas águas maior, ser batizado no Espírito Santo. Não é? Mas acontece da pessoa ser batizada no Espírito Santo antes mesmo de passar pelas águas. Ao sermos batizados no Espírito Santo, temos que entender que essa experiência não é um final, e sim um começo. Ela é a porta de entrada para a caminhada no reino do Espírito. Você se lembra que, anteriormente, eu falei que Deus programou para nós uma vida de crescimento. Então, Deus ama nos ver progredindo. O poder que há no falar em línguas estranhas, o que prova que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, o que evidencia que fomos batizados no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Como isso é relatado na Bíblia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. 4 Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. O poder que há no falar em línguas estranhas. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. 6 E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Atos 19:3,6. A palavra de Deus ensina que, quando estamos cheios do Espírito Santo, falamos em outras línguas, conforme o Espírito nos concede que falemos. Repare que o Espírito nos concede, mas somos nós quem falamos. Abordaremos melhor esta parte mais à frente. O falar em outras línguas é a evidência ou sinal inicial da plenitude do Espírito Santo habitando em nós. É uma experiência contínua para toda a nossa vida. Em Marcos 16:17,
Jesus coloca o falar em novas línguas como um dos sinais que acompanhariam aqueles que crescem nele. Outras passagens que você também pode consultar: Atos 10 e 44 a 46 e Atos 19 3 a 6. O poder que há no falar em línguas estranhas. Todo crente pode falar em línguas? Sim. E eu vou explicar por quê. O verbo receber que está em Atos 8 e 17 recebimistes o Espírito Santo. No grego, elambanon. Seu significado não é receber como um favor, mas sim como um direito por conquista. É algo que se torna propriedade daquele que crê. No entanto, receber como um direito sempre exige um exercício de fé. Se não houver fé na nossa vida com Deus, a nossa relação com Ele não se estabelece. Então, da mesma forma que, como filhos legítimos de Deus, temos direito a ser novas criaturas, ser justiça de Deus, ser perdoados e ser mais que vencedores. Por exemplo, temos direito também ao dom de línguas. Repare que, em Atos 2:4, está escrito que todos falaram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O poder que há no falar em línguas estranhas. 17. Ninguém foi excluído. Quem eram todos? No mínimo, os 120 discípulos. Você também é discípulo de Jesus. Será que o dom é apenas para alguns, já que ele é sempre relacionado a poder? Que tipo de poder? Principalmente para fortalecimento pessoal e edificação, para que a obra de Deus seja feita em sintonia com o que Ele quer. Quando este dom foi inaugurado, em Atos 2, Deus fez questão de não deixar ninguém de fora, pois aquele poder que estaria sobre os discípulos seria apenas benéfico para a própria pessoa e para o reino de Deus, porque Deus escolheria dar a chance de alguns serem edificados de forma especial e outros não. Se tudo que Ele mais quer é nos ver cheios dele e sendo bênção para outros. O falar em línguas é para todos, assim como a salvação, a cura, a libertação e tantas outras bênçãos são para todos aqueles que creem nele. O poder que há no falar em línguas estranhas. 18. Para que Deus estabeleceu o dom de línguas. O dom de línguas é, primariamente, devocional. Ele faz parte da nossa comunhão com Deus e serve para nossa edificação. Por isso, é para todos, conforme vimos. Veja o que Paulo diz em Efésios sobre batalha espiritual. Paulo é bem específico quando fala sobre orar todo o tempo no Espírito. O que isto quer dizer? Orar no Espírito não é a nossa oração comum, que fazemos agradecendo ou pedindo coisas a Deus segundo a nossa lógica e de acordo às necessidades que identificamos. Orar no Espírito é orar com a plenitude do Espírito Santo, através do dom de línguas, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6 e 18. O poder que há no falar em línguas estranhas. Deus sempre pensou a nossa vida com continuidade e crescimento. Então, depois que a pessoa recebe o Espírito Santo, com evidência do dom de línguas, ela é cheia de poder e, assim, está equipada para amadurecer espiritualmente. O apóstolo Paulo sofreu grande perseguição por causa do seu chamado e da época em que viveu, o que ele fazia praticamente sem cessar. Veja, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. 1 Coríntios 14 e 18. Portanto, Deus estabeleceu o dom de línguas para nosso próprio benefício, proteção e capacitação. O poder que há no falar em línguas estranhas. Razão é importância de orar em línguas. Segundo o que a palavra nos diz, quando oramos em línguas, nosso espírito ora de fato, segundo a vontade de Deus, no poder e na força do Espírito, falado a Deus em segredos, edificando, desenvolvendo o nosso espírito fortalecendo a nossa fé. O poder que há no falar em línguas estranhas. Vamos ver item a item. Ponto. Nosso espírito ora de fato. Porque, se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei? Pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 1 Coríntios 14 14 a 15. Deus não estabeleceu este dom porque é diferente, mas há um propósito nele. Quando oramos em línguas, é o nosso espírito que está orando e ele faz isso livremente. Até mesmo quando iniciamos uma oração em nossa língua, mas percebemos que as palavras estão presas e sentimos dificuldades de expressar o que gostaríamos. A oração em línguas é esta força propulsora que nos dá ritmo. A oração natural abrange apenas a nossa compreensão limitada das coisas, mas a oração em línguas, por ser do mundo do espírito, vai muito além. Mas eu não entendo nada do que estou falando. Este é o intuito, e este é o sobrenatural. O poder que há no falar em línguas estranhas. Então, o que eu devo pensar enquanto oro? Como Paulo disse, ao orar em línguas, o nosso espírito ora verdadeiramente, mas a nossa mente fica infrutífera. Por isso,
A palavra nos orienta a orar com o espírito e com a mente também. Ou seja, o ideal é aproveitarmos o momento em que estamos orando em línguas para ocupar a nossa mente nos concentrando em Deus, o glorificando e louvando em pensamento também. Como vivemos cercados de muitas informações e estímulos o tempo todo, se deixarmos, enquanto falamos em línguas, o nosso pensamento certamente ficará vagando, já que não compreendemos o que está sendo dito. Segundo a vontade de Deus. Orar em línguas é orar segundo a vontade de Deus. Podemos até listar as coisas que achamos que precisam mudar, precisam de uma intervenção divina ou de uma direção. Podemos orar por coisas que queremos para nós. Podemos interceder por diversas pessoas, mas esta seria a oração segundo a nossa vontade e o nosso intelecto. Ela tem o seu valor, claro, e pode até aliviar a nossa ansiedade ao relatar tudo para Deus, mas não é a oração perfeita. Veja, o poder que há no falar em línguas estranhas também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. 27 E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8:26-27. Somos limitados e não sabemos orar corretamente, mas o Espírito Santo é o nosso assistente, Paracletos, do grego. Ele é o nosso advogado, nosso mediador, nosso consolador. Ele está em nós, ao nosso lado, e nos ensina. Ele está em constante dinâmica, operando em nosso favor. Orar em línguas é deixar o Espírito Santo interceder por nós, por outras pessoas ou por situações. É oração de intercessão perfeita segundo a vontade de Deus. Ponto. No poder e na força do Espírito Santo. Quando oramos em línguas, oramos pela fé no poder e na força aí do Espírito Santo, que nos inspira em oração. Quantas vezes nos sentimos sem forças para expressar o que gostaríamos para Deus? O poder que há no falar em línguas estranhas. Mas a oração em línguas ativa esta força e o poder que precisamos, nos erguendo espiritualmente. Entretanto, se você tem o dom de falar línguas, você estará falando pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:2. Bíblia Viva. Falamos diretamente com Deus, em segredo. Quando falamos em línguas, usamos a linguagem celestial. É um código secreto, e a linguagem do reino onde as trevas não podem agir, pois não decodificam. É a atitude mais apropriada e eficaz quando precisamos expor nossos anseios, batalhamos por algo ou intercedemos por alguém. Nesta conversa restrita, tudo é listado para Deus pelo próprio Espírito Santo. Coisas que, talvez, nós nem imaginamos que precisamos. Mas Deus, que nos conhece profundamente, usa o Espírito Santo para fazer a oração perfeita. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14:2. O poder que há no falar em línguas estranhas. 25. Nesta conversa direta com Deus, sem interferências e sem o nosso entendimento intelectual, os demônios ficam loucos porque não entendem nada. E é por isso que, muitas vezes, pessoas são convencidas pelo diabo que não precisam falar em línguas. 05. Edificamos, ou desenvolvemos, o nosso espírito. Os dias que estamos vivendo são maus e as situações tentam nos engolir. Temos que ter uma disciplina para nos fortalecer em Deus. Deus não ordenou que ficássemos 24 horas por dia orando e lendo a Bíblia, mas devemos gastar um tempo diário com nossa edificação, e a oração em línguas faz este papel. Veja o que Judas, não é o Iscariotes, irmão de Jesus, falou: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 20. Orar no Espírito, em línguas, é uma das maneiras de ser edificado. Ao praticar a oração em línguas, nosso espírito estará sensível e forte o suficiente para o poder que há no falar em línguas estranhas, entender a direção que Deus nos aponta e nos ajudará a dominar a inclinação da nossa carne, que está sempre querendo mandar no nosso comportamento e nas nossas decisões. Quando oramos em línguas, estamos, pela fé, edificando e desenvolvendo o nosso espírito, o nosso íntimo, o nosso eu verdadeiro. Não é uma edificação mental ou física, mas sim uma edificação espiritual. E fortalecemos a nossa fé. Quando oramos em línguas, estamos fortalecendo a nossa fé. A operação de Deus na nossa vida sempre dependerá da nossa cooperação, ou seja, da nossa verdadeira confiança nele. O próprio ato de decidir gastar um tempo diário na oração em línguas já é um exercício de fé antes de mais nada. Se não confiássemos que, naquela oração em que não entendemos o que falamos, tudo está sendo exposto do mundo espiritual de modo perfeito, então, de nada adiantaria, não é mesmo? Então,
Toda vez que nós incluímos a oração em línguas na nossa rotina devocional diária, estamos fortalecendo a nossa própria fé. Fazemos isto porque cremos nos benefícios e na importância desta oração. E deixamos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. O poder que há no falar em línguas estranhas. Se orar em línguas é para todo mundo, porque Paulo fala que Deus dá dons para cada um conforme quer. Este é outro item que dá bastante confusão. Muitas pessoas acham que o dom de línguas não é para todo mundo porque, em 1 Coríntios 12, Paulo relaciona os dons e diz que Deus dá a cada um conforme quer. E é verdade, claro. Mas vamos entender do que se trata as passagens a seguir. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, o poder que há no falar em línguas estranhas, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 9 a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. 10 a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. 11 Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12 4 a 11 O que fala em outra língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios 14 4a No capítulo 12, Paulo fala sobre 9 dons espirituais. 1. Palavra de sabedoria. 2. Palavra de conhecimento. 3. Dom de fé, que é diferente da fé comum. 4. Dom de curar. 5. Operação de milagres. 6. Profecia. 7. Discernimento de espíritos. 8. Variedade de línguas. E 9. Interpretação de línguas. Já no capítulo 14, o apóstolo fala sobre falar em outra língua. O poder que há no falar em línguas estranhas. 29. Aqui é importante que você entenda que Paulo fala de 2 dons diferentes relacionados a línguas, em capítulos diferentes. Dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 12. Dom de outras línguas. 1 Coríntios 14. E qual é a diferença? O dom de variedade de línguas é uma das manifestações do Espírito Santo que tem foco no serviço, ou seja, é para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, ele deve ser falado para a congregação, em voz alta. Ele funciona como os demais 8 dons que eu listei anteriormente. Estes dons, sim, são entregues a pessoas específicas, conforme Deus determina. O dom de variedade de línguas só tem serventia se houver quem interprete o que está sendo dito, que não é a mesma coisa que tradução de um idioma, já que é para edificação de outras pessoas. Às vezes, a mesma pessoa que recebe o dom de variedade de línguas recebe também o de interpretação. Já o dom de outras línguas, como já falamos, é primariamente devocional e é o único que é específico para nossa comunhão com Deus. O foco é a edificação pessoal e, por isso, deve ser uma experiência contínua até o final das nossas vidas, já que é uma prática muito importante para o nosso crescimento espiritual. O poder que há no falar em línguas estranhas. Veja, então, a diferença entre os 2 dons relacionados a línguas. Fala com Deus, fala em mistério. Se houver interpretação, é pessoal, é para todos que nasceram de novo. O objetivo é a edificação pessoal. Fala para homens. A interpretação é fundamental, senão, perde o sentido. É para alguns, conforme Deus estipula. O objetivo é para a edificação da igreja a corpo de Cristo. Oração devocional em línguas. 1 Coríntios 14 4 Dom de variedade de línguas. 1 Coríntios 12 10 O poder que há no falar em línguas estranhas. O dom de profecias é superior ao dom de línguas. O apóstolo Paulo fala em dom superior quando compara a profecia com o dom de línguas. Mas ele não despreza as línguas estranhas. Ele apenas orienta sobre a utilidade de cada dom de acordo com o objetivo, a ocasião e o público. Leia comigo esta passagem. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 6 Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. 1 Coríntios 14 4 a 6 O poder que há no falar em línguas estranhas. Eu vou apresentar a você o contexto,
pois ele te ajudará a entender o motivo de Paulo ter falado isso. Corinto era uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga. Era também uma cidade onde havia muita idolatria e a prática de pecados sexuais. Quando a igreja é estabelecida por Paulo naquele local, ele escreve suas cartas para cristãos que ainda eram muito carnais e imaturos espiritualmente. O que estava acontecendo é que, ao serem batizados no Espírito Santo, aqueles cristãos imaturos perderam o equilíbrio e ficavam praticando o dom no meio da congregação, falando alto e sem parar, esquecendo-se até mesmo do amor, que é o que existe de mais importante na vida cristã. Imaginem a dificuldade que essas pessoas tinham de ouvir a pregação da palavra no meio de tanto barulho. E os visitantes, então, não deviam entender nada e ainda se escandalizar. Por isso é que o capítulo de 1 Coríntios 13, bem conhecido por todos por falar sobre o amor, começa assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Paulo queria dizer que eles precisavam ter um equilíbrio e entender que existia tempo e hora para cada coisa. Ou seja, os dons deveriam ser usados com critérios. O poder que há no falar em línguas estranhas. Se o dom de línguas, não o de variedade de línguas, é para edificação pessoal, na igreja, deveria ser priorizado um dom que fosse para abençoar o corpo e não a pessoa individualmente. Paulo os convida ao bom senso. O dom de profecia, neste caso em que a congregação está toda reunida, é muito mais adequado, pois abençoa o coletivo. Por isso, ele é superior. Paulo nunca desestimulou as pessoas a falarem em línguas, depreciando o dom. Pelo contrário, ele disse: dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. Apenas alertou para que a ordem e a decência no culto fossem mantidas. 1 Coríntios 14:40. Pois aquela empolgação sem medida dos coríntios estava causando uma boa confusão. Se Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, sendo a pessoa que recebeu mais revelação sobre a nova aliança, falava em línguas em todas as oportunidades, quem somos nós para achar que este é um dom dispensável? O poder que há no falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas é o mesmo que falar em línguas estrangeiras. Muitas pessoas têm essa ideia por causa de uma passagem bíblica que veremos em instantes. Mas já digo que orar em línguas estranhas não é o mesmo que orar em uma língua estrangeira. Por exemplo, as pessoas imaginam que, ao receber o dom de línguas e sendo brasileiras, oram sobrenaturalmente em alemão, japonês, turco, entre outros idiomas. Mas leia a passagem toda para você entender melhor. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito. O poder que há no falar em línguas estranhas lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. 6 Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. 9 Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, 10 da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Atos 2, 3-11. Esta passagem diz que os discípulos, chamados no texto de Galileus, ao serem batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Havia homens de, ao menos, 10 países diferentes assistindo ao que estava acontecendo, e estes homens ficaram muito impressionados, pois reconheceram que os discípulos, galileus, falavam em seus próprios idiomas, no idioma destes homens. O poder que há no falar em línguas estranhas. Por causa disso, muitos creem que línguas estranhas são a mesma coisa que línguas estrangeiras, mas esta interpretação é extremamente equivocada por causa de um simples detalhe. O texto diz que esses homens ouviam em sua língua materna, mas não diz que os discípulos, galileus, falavam na língua deles. Como assim? Se você reparar, em nenhum momento no texto diz que as pessoas batizadas falaram em grego, hebraico, aramaico, russo, libanês, etc. Diz que eles falavam em outras línguas e só. O Espírito Santo é que, tendo algum propósito, fez aqueles que assistiam ao mover de Deus entenderem a mensagem que os discípulos traziam na sua própria língua, conforme o texto diz.
como os ouvirmos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Se você ainda achou confuso, veja como funciona. Os discípulos falaram em línguas estranhas. Os estrangeiros não ouviram línguas estranhas, mas a sua língua materna. O poder que há no falar em línguas estranhas. Este foi um milagre que aconteceu naquele dia e naquele lugar. Mas esta não é regra, pois nem sempre acontece. Acontece quando Deus quer e quando há um propósito. Eu já conheci missionários que falavam em línguas como a maioria de nós fala e foram para países onde não dominavam o idioma local. Eles contam que, ao estarem orando em línguas em uma reunião, por exemplo, o Espírito Santo fez essa tradução simultânea e as pessoas do país em questão passaram a entender tudo. O interessante é que a própria pessoa que estava falando só soube disso porque quem os ouviu, avisou. Na percepção deles, eles estavam falando em línguas da mesma forma que sempre faziam. Este é um milagre especial, sem dúvida. Normalmente, as frases em línguas são realmente ininteligíveis. Só Deus entende, a não ser que esteja presente uma outra pessoa com o dom de interpretação de línguas. Portanto, não há motivos para você achar que as pessoas que falam em línguas hoje estão inventando e que este dom não é para você. Esta ideia é um grande erro de interpretação, que tenta fazer com que você não usufrua de um direito que você tem e que só te beneficiará. O poder que há no falar em línguas estranhas. Como falar em línguas? O homem espiritual sempre se posicionará em fé para tudo. Orar em línguas é um posicionamento e uma escolha consciente de fé, não de sentimentos. Não podemos restringir este dom ao momento em que estamos na igreja e o louvor começa a nos arrepiar. Isso é ser guiado por sentimentos, pela atmosfera. Mas nós somos guiados conscientemente por aquilo que está escrito. Por isso, é um exercício de fé. Por ouvir experiências alheias, alguns até têm medo de praticar este dom porque já viram pessoas endemoniadas falando em línguas. Isto é possível. O inferno sempre imita o que é verdadeiro para nos confundir, já que ele é o próprio engano. Então, ele pode tentar copiar esta linguagem, mas será apenas uma cópia. Se eu já sou um cristão genuíno, posso falar nessa língua do diabo. O poder que há no falar em línguas estranhas. Não pode. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, não há como estar endemoniado e falar em línguas, pois você nasceu de novo e o Espírito Santo veio morar em você quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Sendo assim, as palavras que vierem à sua mente e à sua boca não serão do diabo, mas do Espírito Santo. Portanto, não se preocupe com isso. Muitos ensinamentos errados também têm levado pessoas a acreditarem que, para falar em línguas, as pessoas são possuídas pelo Espírito Santo, como se perdessem a consciência de si e fossem tomadas por uma entidade. Isso não é bíblico. As pessoas acham que têm que sentir um arrepio, uma presença diferente, como se este dom fosse apenas uma experiência, e não uma atitude de tomar posse pela fé do que já pertence a elas. Pense comigo, se Deus possuísse alguém, todos seriam obrigados a aceitá-lo para serem salvos à força. Mas Deus, que é um cavalheiro, não fará nada na nossa vida se nós não permitirmos e escolhermos crer nele. Quando Deus está sobre a nossa vida, não ficamos fora de nós mesmos. Quem está debaixo do comando do Espírito tem as suas emoções controladas para não chamar a atenção para si fazer coisas que não deve. Se estamos chamando a atenção para nós, já não é de Deus. É infantilidade. O poder que há no falar em línguas estranhas. Se você ainda não é batizado e quer o batismo no Espírito Santo, precisa deste entendimento tão simples. A plenitude do Espírito Santo é um dom gratuito de Deus a que você tem direito. O que você precisa ser e fazer, na prática, para que este dom se torne uma realidade na sua vida. Você deve ser uma nova criatura. Você deve acreditar que o dom é para você, ou seja, você tem que já ter aceito Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não acreditar, não acontecerá, pois Deus trabalha na nossa vida através da fé. Muitos creem que Deus providenciou coisas para alguns e não para outros, mas Deus trata todos os seus filhos. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A isto, respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. O poder que há no falar em línguas estranhas. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:17-18. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba.
38 Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39 Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7:37 a 39. Você deve desejar o dom do Espírito Santo. Além de acreditar, você deve querer. Você pode até acreditar no dom, mas, se não quiser, nada feito. Deus não vai te obrigar a fazer ou a ser algo que não queira. De igual forma, a edificação é para todo o corpo de Cristo. Nós, os que cremos, o poder que há no falar em línguas estranhas. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? 12 Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:11 a 13. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Você deve pedir e ter a expectativa de que receberá o que pediu. 05. Você deve abrir a boca e falar aqui. Entra a questão da fé e da expectativa gerada pela fé. A fé não é uma tentativa, é uma certeza. Consciente de que você possui um direito legítimo, você deve abrir a boca e começar a falar baseado em sua crença. Lembre-se que você não será possuído, por isso, não tenha essa expectativa. Ao abrir a sua boca e falar, o Espírito Santo se encarregará de enchê-la. O Espírito Santo não fará o seu papel. Quem tem que falar é você. O poder que há no falar em línguas estranhas. Você sentirá o Espírito Santo lhe dando as palavras, mas deverá tomar o passo de fé e dizer aquilo que o Espírito Santo entrega a você. Isso pode soar esquisito em um primeiro momento, fazendo você desconfiar do que está vindo à sua mente. Mas não ligue para estes pensamentos. Esta atitude de fé permite que a língua sobrenatural flua de você. Você deve lembrar que ninguém consegue falar duas línguas ao mesmo tempo. Comece a louvar a Deus com todo o seu coração em sua própria língua nativa e, logo depois, comece a falar em outras línguas. Não espere um tremor, um calafrio ou uma emoção arrebatadora. E não tenha medo também. Conscientize-se apenas de quem você é. Não se acovarde e usufrua do seu direito. Fale esta sílaba que está aí no seu coração. Não trave este fluir com a sua dúvida, pois o Espírito Santo já está em você, mas ele quer manifestar a sua plenitude. O poder que há no falar em línguas estranhas. Você pode esperar estar em uma igreja se preferir, mas pode ser batizado em qualquer lugar, até sozinho em casa. Basta que você deixe transbordar o que está dentro de você. Pode ser apenas uma palavra para começar. Assim que você der o primeiro passo de fé, outras palavras surgirão. Com o tempo, você se habituará a este dom e isso soará mais normal para você. A partir daí, ore em línguas todos os dias. O poder que há no falar em línguas estranhas. Oração em línguas. Benefícios para hoje e para o futuro. Como já falei, por causa do nosso limitado campo de visão, apenas conseguimos orar por aquilo que nos incomoda, ameaça, entristece ou pelo que queremos e sonhamos. Mas a nossa vida, no mundo do espírito, está em um estágio mais avançado, pois Deus já tomou providências que nem imaginamos. O Espírito Santo conhece os planos e propósitos de Deus. Ele intercederá de maneira eficaz e poderosa por situações no futuro que desconhecemos ainda. Deus deseja nos mostrar situações à frente, aonde ir, o que fazer, como fazer, etc. Orar em línguas nos dá acesso ao futuro. É como se orássemos sobre um caminho que está sendo preparado adiante. Grande parte do povo de Deus ora o problema e não a resposta. Orar em línguas é lidar diretamente com a resposta. O poder que há no falar em línguas estranhas. Fechamento. O Espírito Santo já está em nós ao nos tornarmos novas criaturas. Mas, por saber que viveríamos dias maus, o final dos tempos, e que precisaríamos de um poder extra, Deus enviou seu Espírito Santo para ficar também sobre nós. Por isso, é tão importante não desprezarmos este dom. Quanto mais convicção tivermos sobre a necessidade de orar em línguas e fizermos disso uma prática, mais nos tornaremos sensíveis à vontade de Deus e aos seus planos para nossa vida, pois crescerá em nós a consciência das coisas espirituais. No entanto, se quisermos ver resultados eficientes na nossa vida de oração, não basta usar este dom apenas em datas especiais ou quando sentimos que a atmosfera está contribuindo. Aqueles já foram batizados no Espírito Santo, ou que ainda serão, precisam ter constância no orar em línguas, pois essa é uma necessidade da igreja. A oração no Espírito, em línguas, é a porta para que o nosso homem interior seja inundado da iluminação da verdade.
Receba a revelação e entendimento espiritual da palavra de Deus. O poder que há no falar em línguas estranhas. O Espírito Santo é aquele que nos faz entrar no céu via oração em línguas. Está tudo ao seu dispor. Basta que você creia, queira, tome posse e haja. Não fique limitado ao natural. Viva o sobrenatural de Deus. Feche teus olhos, vou orar por você. Pense em Jesus. Pai, eu apresento diante de ti todos esses que têm sede de viver o sobrenatural. Eu declaro neste exato momento curas acontecendo, libertação, espíritos de aflição e enfermidades eu dou uma ordem, sai agora. Dores que astral pelo corpo cessam. O poder de Deus toca sobre teu corpo agora. Oricantamando nevia, Shalmanto Eonikai. Este canto manto faço eida canto nebrias seja cheio agora. Para a honra e glória de Jesus, amém.